Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto bem antigo, bem curtinho, mas que, olha, captura uma jornada que todo mundo entende. Aquela de sair de uma crise braba para um lugar de confiança. A gente vai desvendar juntos a estrutura emocional e a história por trás do Salmo 3. E olha só como a coisa começa pá, sem aviso, sem preparação. A história já abre no meio da crise. A primeira frase joga a gente direto no olho do furacão, sabe? Não tem introdução, não tem contexto, é só essa explosão de angústia e espanto. E essa explosão de angústia, claro, nos leva para a primeira parte dessa jornada. É o que a gente pode chamar de a crise dos adversários. É aqui que o cenário é montado, sabe? O problema central é colocado na mesa com todas as letras. A sensação aqui é de estar, sabe, completamente soterrado. O problema não é um ou dois inimigos, é uma multidão. O texto é claro, são muitos os que se levantam contra mim. É uma luta contra todas as probabilidades, uma sensação de isolamento total, de que não tem para onde correr. E o ataque não é só físico, não. Ele acontece em dois níveis, e isso é muito interessante. De um lado, tem o fato, a realidade que a pessoa está vendo. Eles são muitos. Mas do outro lado, vem o ataque psicológico, aquela provocação para acabar com a esperança, sabe? As vozes dizendo, para esse aí não tem salvação nem em Deus. É uma batalha em duas frentes, a do corpo e a da mente. E aí, no meio dessa tensão toda, aparece uma palavrinha bem curiosa. Uma palavra que muitas vezes a gente lê e passa batido. Já reparou nela? Selá. O que será que significa isso, hein? Então, Selá é como se fosse uma anotação na partitura, uma marcação musical lá no texto original. Pensa assim, é um sinal para pausar. Um convite para a gente parar, respirar fundo e sentir o peso do que acabou de ser dito, todo aquele desespero, o ataque. É uma pausa estratégica antes da grande virada na história. E que virada! Essa pausa nos prepara para a segunda sessão, o escudo da fé. É aqui que o jogo vira completamente. O ponto de inflexão de toda a história, onde o foco sai do problema e vai direto para a solução. Olha o poder dessa frase. Começa com porém. Essa palavrinha aqui é a chave de tudo. É uma resposta direta, poderosa, contra toda aquela dúvida que os inimigos estavam plantando. Depois daquela pausa para refletir no caos, vem a declaração de confiança. A perspectiva muda de, nossa, eles são muitos para, porém, tu. É uma virada total. E essa confiança não é algo vago, não. Ela é descrita em três metáforas muito fortes. Vamos ver. Primeiro, um escudo. Bem direto, né? Proteção contra o que vem de fora. Segundo, a minha glória. Isso aqui é sobre restaurar a honra, a dignidade que estavam tentando tirar. E por último, o que exalta a minha cabeça. Pensa nessa imagem. É alguém que chega, levanta o seu queixo, te tira da vergonha e devolve a sua postura, a sua confiança. É muito poderoso. E importante, essa mudança de mentalidade não é só um pensamento positivo, não é algo passivo. Ela se transforma em ação. O texto diz, com a minha voz clamei ao Senhor, ou seja, a confiança vira atitude, vira um ato de se comunicar, de pedir ajuda de forma clara e direta. Então, depois dessa declaração de fé e dessa ação de clamar, o que acontece? É isso que a gente vê na terceira sessão, a paz que sustenta. Agora a gente vai ver os resultados práticos, concretos, que nascem dessa virada. E olha que interessante, existe uma progressão aqui, uma lógica de causa e efeito muito clara. Primeiro, o clamor. Clamei ao Senhor. Depois, a resposta. Ouviu-me. O resultado disso, uma paz tão grande que a pessoa consegue fazer o quê? Deitei e dormi. E a consequência final dessa paz, não teremei. É um passo a passo, uma coisa leva a outra. E essa frase aqui, eu me deitei e dormi, acordei. Gente, isso é talvez a prova mais forte de paz interior que existe no texto. Para pensar, a capacidade de deitar e apagar, dormir um sono tranquilo, enquanto se está literalmente cercado de ameaças. Isso é a prova definitiva da tranquilidade no meio do caos. E só pra gente ter uma ideia, a escala da ameaça não era pouca coisa. Não eram 10 ou 20 pessoas. O texto nos dá um número bem específico pra gente sentir o tamanho do problema. 10.000. 10.000 pessoas. O medo que essa multidão toda causava foi, assim, completamente anulado por essa mudança interna. E o ponto genial é esse. A ameaça externa não sumiu. Ela continua lá. O que mudou foi a percepção interna. A confiança ficou maior que o medo.
E isso nos leva direto para a grande conclusão dessa jornada, a quarta e última sessão, a fonte da salvação. É aqui que a história, que era pessoal, se transforma numa declaração universal, num princípio que vale para todos. A postura que muda de novo. Deixa de ser defensiva para se tornar uma confiança quase ofensiva. Agora a pessoa não está mais só se protegendo. Ela está pedindo ativamente por vitória, por salvação e usa umas imagens bem fortes, tipo a de ferir os inimigos no queixo, sabe? A confiança é tanta que já se projeta a vitória. E aqui a gente chega na tese central de tudo, na grande conclusão que amarra toda a história. É a frase que resolve o conflito lá do início. E percebe que a solução não é só para uma pessoa, ela se expande para toda uma comunidade? Sobre o teu povo? Então, para fechar, o ponto crucial é este. Toda essa jornada emocional, desde se sentir esmagado pelos inimigos até encontrar uma segurança inabalável, tudo isso termina com um princípio bem claro. A segurança não veio porque as circunstâncias mudaram. Ela veio porque o foco mudou, se concentrou numa única fonte de força e de salvação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que esse texto antigo joga pra gente hoje em dia. Essa jornada do desespero para a paz nos faz pensar, no meio do caos da vida, seja qual for, o que é que serve de âncora para nossa confiança? Onde a gente encontra essa firmeza? Fica aí a reflexão.